galerinha? Meu nome é Ana Valéria, sou professora de Geografia da Rede e hoje nós vamos fazer uma viagem de 1001 noites com muitos interesses e culturas. Vem comigo, galera! Bom, como eu falei, a nossa viagem vai ser no mundo da fantasia. Não, não é fantasia não, galera. É verdade, tá? Então vocês já ouviram falar nas 1001 noites, né? Foram contos e histórias que os povos, a população da Ásia falava e reproduzia. Isso tudo foi compilado, foi juntado e aí criou os livros 1001 noites. Nossa, vem comigo, olha só. A Ásia é essa diversidade, tá? Diversidade de cultura, de religião, de etnia, de povos que milenarmente, sabe, estão lá e é o maior continente do mundo, tá? Então, quando a gente fala sobre a Ásia, é importante a gente saber que toda essa diversidade trouxe vários conflitos na região, tá? Então, vem comigo aqui no primeiro slide. Aqui, ó, no primeiro slide, a gente já tem aí o foco de interesse, tá? Nós vamos ter interesses econômicos, comerciais, de valores, costumes, culturas, etnias, civilizações, o processo histórico de colonização, que também foi muito importante, fanatismo religioso, que infelizmente as pessoas não conseguem ver a religião de uma forma tranquila, né? E isso tudo acabou levando também ao terrorismo. Então a gente vai ter, infelizmente, na Ásia, muitos focos de conflitos associados ao terrorismo. E claro, tudo isso vai ser muito ruim. Por quê? Porque vai trazer fome e miséria para a população de inúmeros locais, tá? A gente vai começar com o próximo slide, vem comigo aqui, vocês vão ver. A gente vai trazer primeiro o Oriente Médio, tá? No Oriente Médio, o primeiro conflito que a gente vai estar falando, comentando, vai ser exatamente o conflito relacionado ao que é talvez o maior e o mais longo conflito, que são entre os judeus e muçulmanos, palestinos e israelenses, tá? Então, esse conflito, como a gente pode ver aqui no mapinha, ele vai envolver realmente toda essa diversidade. E isso vai remontar, ó, muito antes de Cristo, tá? Porque nós estamos no ano de 2020 da era cristã, né? Então, o que acontece? Naquela época, os judeus e os palestinos já começaram a criar todo esse conflito territorial. Depois, a ONU tentou, a gente observa aí no mapa, inclusive, a gente vai ver a intervenção da ONU, dos Estados Unidos, de outros países também que vão ter muito interesse. Nós vamos ver que vai se tentar fazer a partilha territorial. Mas ainda assim, não deu certo. Houve várias guerras, o Israel participou de várias guerras frente aos palestinos e ainda assim ele conseguiu manter a sua soberania. Então, não bastasse ter toda essa confusão territorial, tem um outro quadro também que chama muito a atenção hoje da gente nessa área, que é justamente o conflito de água. Por quê? Nós estamos falando de uma região no mundo que é extremamente seca, desértica. Então, a disputa de água também vai se tornar alvo. E aí, o que vai acontecer? Israel vai empreender uma série de ações já antes de se tornar o Estado de Israel em 1948. Em 1930, ele cria, então, a primeira empresa israelense diretamente associada à água. E ali começa a desenvolver uma série de ações para minimizar esse impacto. Na época, o território da Palestina ele era comandado pelos britânicos. E os britânicos tinham feito conta e dito que naquele pedacinho de terra que ficaria ali na região de Israel, pegando parte também vindo do Mediterrâneo até o Mar Vermelho, não poderia morar mais de 2 milhões de habitantes. E, no entanto, hoje
tem 13 milhões. Por quê? Porque Israel empreendeu com muito investimento tecnológico mudar esse quadro. Então, hoje, por exemplo, Israel não só trata todo o esgoto que nós produzimos e essa água de reuso vai para a irrigação, tem projetos de captação da água, porque inclusive as colinas de Golã, que é uma área que é dominada por Israel, é onde é a nascente do Rio Jordão, que é extremamente importante não só para a Jordânia, como também para a Palestina. Então, Israel criou o reuso de água, Israel criou uma tecnologia de gotejamento, Israel conseguiu criar os kibbutzes, que são fazendas produtoras agrícolas em áreas desérticas, no deserto do Negev. E depois, já chegando nos anos 2000, Israel resolve, então, dessalinizar a água do mar pelo processo de osmose reversa. Hoje, Israel tem uma agricultura de ponta, que a gente chama aqui agricultura de precisão. Israel tem as melhores técnicas relacionadas, ela exporta fruta que vem da área desértica para o mundo inteiro. E tem várias empresas de Israel espalhadas no mundo inteiro que fazem uso dessas tecnologias desenvolvidas por eles, tá? Um outro conflito que a gente vai encontrar também na Ásia, vem comigo aqui no próximo slide, a gente vai ter o conflito relacionado diretamente onde a gente encontra hoje o Paquistão, a Índia e a China. Nessa região, o que aconteceu? Tanto o Paquistão quanto a Índia foram colônias britânicas. E aí, quando houve a independência deles, da Índia em 1947 e do Paquistão em 1956, logo depois também Bangladesh, que pertencia também tudo a uma mesma região, foi em 1971, eles não tiveram essa questão do contorno territorial muito bem definido. Então, hoje a gente tem uma região, aqui como a gente pode observar no mapa, que é a região conhecida como da Caxemira, que tem essa disputa territorial por parte desses três países. Inclusive, mais uma vez, entra também não só a disputa territorial, mas o interesse em que essa região pega também rios. Se vocês podem observar aí, tem rios que nascem, porque já é uma região, já incluindo a Cordilheira do Himalaia. Então, ali nós temos as nascentes de rios grandes e importantes para a Ásia. A China e a Índia vêm disputando isso mais palmo a palmo. Por quê? Porque a China e a Índia, especialmente a China, vem empreendendo grandes projetos de barragens nessa região. Barragens, claro, porque precisa de energia, o mundo está evoluindo e cada vez precisamos de mais. Só que o que acontece? Quando você barra a água, simplesmente todo mundo que está depois da barragem da água, ou seja, a gente chama de em direção à foz, em direção a jusante, está comprometido. Então está comprometido a vazão de água das pessoas que, no caso, especialmente o rio Ganges, que é um rio sagrado para os indianos, então isso já está também complicando mais ainda as relações que já estavam tão estressantes, tá? Vem comigo aqui no outro mapinha aí, como vocês podem observar. A gente vai ter a questão dos curdos, gente. Os curdos. Olha que pena desse pessoal. É o povo, é a maior quantidade de pessoas de um único povo, tá? Que não tem território. No mundo hoje está espalhado, são 5 países nessa região, 30 milhões de curdos. Ou seja, olha, imagine você, brasileiro, se a gente tivesse todo mundo espalhado no mundo inteiro e não tivesse uma terra, e todos fôssemos brasileiros. Olha a situação do curdo. Claro, tem outras etnias, né, minoritárias que também estão nessa condição de estar espalhado no mundo inteiro. Mas os curdos é que tem a maior quantidade, né? Então, os curdos está espalhado, como vocês podem observar aí, não só na Turquia, como também no Irã, na Síria, no Iraque, observem aí, né? E o pior lugar onde eles são mais reprimidos é justamente na Turquia. Por quê?
Porque na Turquia eles buscam, eles nos outros territórios, nos outros países, eles têm até uma certa autonomia, mas a Turquia não admite isso, de perder território algum para os curdos. Então, os governos da Turquia, eles associam os curdos aos terroristas islâmicos. Então, tem toda forma de repressão no território turco com relação aos curdos, tá? O outro conflito que a gente pode destacar aí vem comigo aqui no próximo slide aí, na próxima projeção, a gente vai ter a questão do Iraque, que vai estar associado também próximo, por ser vizinho, à Síria e ao Estado Islâmico, tá? Então, o Iraque é um dos países mais ricos do mundo em termos de petróleo. Só que o Iraque, querendo mais território, ele já se enfiou em várias confusões com outros países querendo território. Então, já teve 3 grandes guerras aí com o Iraque, e a última foi a que os Estados Unidos empreendeu pós a queda das Torres Gêmeas em 2001. E aí, enquanto não se depôs o Saddam Hussein, que era o ditador, que inclusive foi levado à condenação, o Iraque se tornou muito instável. E aí deu brecha para o Estado Islâmico, que é esse grupo terrorista que vem crescendo, né? O Estado Islâmico começar a ocupar parte do território ao norte do Iraque, tá? Bem como da Síria também. E a Síria, o problema da Síria. A Síria, nós tivemos um movimento desde 2011 chamado Primavera Árabe. A Síria foi um dos poucos países árabes, né, dessa região, não árabe, né, mas dessa região próximo ali do Oriente Médio, que não conseguiu depor o seu ditador. Hoje nós temos o Bashar al-Assad, com a continuação da ditadura do pai dele, continua lá e o povo sírio não conseguiu. Hoje, para vocês terem uma noção, os sírios são os refugiados que o Brasil mais dá autorização para se fixar aqui. Por quê? Olha a confusão. O governo ditatorial, eles não conseguiram derrubar. Há uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, bombardeando o Bashar al-Assad e o Estado Islâmico. Então, conclusão, a Síria está em frangalhos, né? Tadinha, realmente o povo está fugindo e pedindo asilo e abrigo em outros países, tá? Então, realmente, é mais uma região que a gente tem muitos problemas. Vendo tantos conflitos, tantos interesses, né? Tantas peculiaridades, né? Coisas, sabe, pontuais no continente asiático, eu faço um desafio para vocês. Vem comigo. Dá uma olhada no próximo slide. Olha bem o que eu estou pedindo para vocês. Vamos supor que vocês fossem, né, qualquer um de vocês, fosse o governante de uma dessas regiões que a gente apontou aqui de conflito, né? O que você poderia fazer, pensar, para acabar de vez com esses conflitos, para voltar à paz, o respeito, né, que as pessoas devam ter? Pensa um pouquinho, a gente está vendo tanto disso hoje em dia, né? As pessoas com dificuldades de aceitar só porque o outro é diferente, o outro tem uma religião diferente, tem uma etnia diferente, tem uma cor diferente, tem... Por quê? Por que as pessoas pensam que elas que são únicas e exclusivas? São a verdade universal, é o que eu penso, é o que eu sou e acabou. Por que isso? Isso só faz a nossa sociedade, né, a humanidade, a cada vez complicar mais ainda. Por quê? Porque as pessoas vão passar muita fome, vão passar pelas piores situações possíveis, porque um vai querer impor ao outro o que acredita, o que acha que é a verdade única. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Pensa com carinho quando você agora vê o outro diferente de você, qualquer que seja a diferença. Eu não gosto nem da palavra intolerância, porque quem tolera não respeita. A gente tem que aprender a respeitar para vivermos num mundo melhor e com paz para todo mundo. Obrigada pela aula. Espero poder ter ajudado vocês e continue os estudos. Força! A gente vai superar tudo isso, porque faz parte da nossa história superar os desafios. Muito obrigada de coração.